você, existe equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Eu fiz uma enquete esses dias no @anxiousdoritos e para 68% das pessoas, elas disseram que sim, que existe equilíbrio entre as duas coisas. Eu, Paula, acredito que não. Eu acho que pra gente ter mais equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, a gente precisa mudar o universo de coisas na sociedade em que a gente vive. Eu sou Paula Filizola e esse é o Regando as Plantinhas. E já que a gente está se falando aqui, eu vou pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar os sininhos, porque só assim você fica sabendo das novidades que a gente está colocando aqui no canal. É muito importante que eu conte com você fazendo esse trabalho, né, de compartilhar com outras pessoas, de chamar mais gente para nossa comunidade. Isso é muito importante para mim, tá bom? Conto com você. Vamos pro vídeo? Então, como eu vinha falando, eu acredito que não há equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E eu poderia te dar milhões de motivos para dizer por que eu não acredito. Porque eu sou mãe, porque eu trabalho muito, porque eu tenho que ter mais de um trabalho para conseguir bancar a condição de vida que eu e meu marido acreditamos que é o ideal. Mas não é sobre isso. Na verdade, está muito, muito antes disso. Antes da gente começar a falar dessas outras coisas, a gente precisa dar alguns passos para trás. Para a gente falar de equilíbrio, né, antes de mais nada, a gente tem que entender o que o trabalho representa na sociedade em que a gente vive. E normalmente, para a maioria das pessoas, trabalho é igual a status. Status é igual a dinheiro. E quanto mais você trabalha, teoricamente, mais dinheiro você vai ter. Por isso que muitas pessoas estão nessa rodinha de hamster, que é trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. E eu, Paula, não estou dizendo que tem nada de errado nisso, porque não existe certo e errado nessa discussão. O que eu estou pontuando aqui são algumas coisas que podem te fazer refletir aí do outro lado sobre esse assunto. No Anxiousdoritos eu falo muito sobre relações de trabalho, né, sobre carreira, enfim, sobre desenvolvimento pessoal mesmo, porque tudo, na verdade, o desenvolvimento pessoal ele é holístico, né, não é uma única área da sua vida, tá tudo ligado, né, interligado. Então, quando eu falo de sucesso, quando eu falo de trabalho, eu também estou falando de autocuidado, eu também estou falando de produtividade, eu também estou falando de desenvolvimento pessoal. Então, a discussão, quando a gente fala de vida equilibrada, ela permeia todos esses universos, né? Eu não posso simplesmente falar de uma coisa deslocada da outra. E quando eu digo para vocês que trabalho é igual a status e status é igual a dinheiro, e aí por isso a gente vive nessa rodinha de hamster, é porque sim, a gente vive numa sociedade capitalista e não tem nada que eu possa fazer sobre isso, e as pessoas no Instagram, na vida em geral, se comparam, querem ter as coisas que os outros têm, e para isso elas precisam trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, e aí muito do ganhar dinheiro muitas vezes faz com que a gente entenda que pra gente ter sucesso a gente precisa ter dinheiro, mas sucesso pra mim pode significar uma coisa completamente diferente do que pode significar pra você. Pra mim, por exemplo, nos altos dos meus 33 anos, com uma filha pra criar, eu te digo, sucesso é ter tempo de qualidade com a minha família. Né? Então, assim, não é que eu queira não ter dinheiro nenhum e viver, né, na miséria e tudo. Não, eu quero ter dinheiro sim, mas eu também quero que eu consiga trabalhar e ter esse equilíbrio entre, né, o trabalho e a minha vida pessoal, para que eu possa ter o melhor dos dois mundos. Mas aí você me fala, ai Paula, mas isso é utópico. Talvez na sociedade em que a gente viva hoje seja utópico, mas não é porque uma coisa é utópica, é difícil de alcançar, que a gente não deveria debater sobre ela para ver se ela melhora, né? Se a gente continuar nessa inércia de achar que o sistema que a gente vive hoje, que a forma como a gente vive hoje é a melhor forma, realmente nada vai mudar. Se você acha que trabalhar 12 horas por dia tá bacana, até porque na sociedade em que a gente vive é hiper glamorizado você não ter tempo para nada, você ter milhões de jobs para entregar e tarará, tarari, tiriri, popopá, tudo bem, entendeu? Tudo bem, mas tipo, não é bem por aí, entendeu? Tem pessoas que não vão querer viver nessa rodinha de hamster e que não vão achar hiper glamorizado você não ter tempo para nada. Eu sou uma dessas pessoas, por exemplo. E eu venho falando disso no Anxiousdoritos já há bastante tempo, porque a pandemia, na verdade, ela escancarou esse lado
de trabalhos até longas horas, de não conseguir dividir pessoal e profissional, né? E aí as coisas só foram se embolando cada vez mais e isso ficou cada vez mais cinzento, digamos assim. Essa divisão hoje não existe, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala de trabalho, né, de carreira, mais de 60%, numa pesquisa recente que eles fizeram na Europa, mais de 60% das pessoas disseram que sim, mudariam de carreira. E até saiu uma notícia recentemente que nos Estados Unidos, depois da pandemia, estão tendo muitos pedidos de demissão. Claro que existem outros motivos, mas muito disso, principalmente na nossa geração dos millennials, é a insatisfação das pessoas de acharem que aqueles padrões de trabalho, que aquela coisa de trabalhar 8 horas por dia em horário comercial, sentado no computador, que isso não as preenche mais. E eu entendo, isso realmente é difícil de preencher a gente pro resto da vida. Então, quando eu trago aqui esse debate da gente discutir sucesso, antes de mais nada, a definição de sucesso é o que vai fazer você refletir sobre o trabalho que você está hoje, sobre talvez a profissão que você escolheu. É essa definição de sucesso que vai te levar a esses questionamentos. Por isso que antes da gente começar a discutir qualquer coisa, a gente tem que entender que sucesso ele é diferente para cada um, né? E que isso vai permear várias outras discussões dentro desse universo. Quando eu falo, né, dessa relação de trabalho, sobre existir equilíbrio ou não, muitas vezes a gente se coloca em situações, por conta desse status, entre aspas, a gente se coloca em situações que são o quê? Empregos que a gente não gosta, de aturar chefe bosta. Claro, e também porque a gente precisa pagar conta. Gente, eu não sou aqui, eu sou muito realista nesse sentido. Eu sei que muitas vezes, na maioria das vezes, ao longo da vida, a gente vai aturar várias coisas que a gente não quer porque a gente precisa pagar conta. E ainda assim, eu reforço que essa é uma discussão extremamente privilegiada de ter escolhas. A gente está falando aqui de ter escolhas, sim. Então, muitas vezes a gente vai ou não vai ter escolhas e vai ter que continuar trabalhando em lugares que a gente não gosta. Mas muito disso também, tirando um pouco essa questão, né, reforçando um pouco, né, mais uma vez, que isso é uma questão privilegiada de estar discutindo isso, muitas vezes a gente sim vai ficar no trabalho porque a gente acha que aquilo nos traz status. E como eu disse, ele não tem certo e errado quando a gente está falando desse assunto, mas quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de mundo de trabalho, e quando a gente fala da quantidade de pessoas infelizes, a gente tem que entender que alguma coisa aqui não está funcionando. Se são as 8 horas trabalhadas por dia, se é a definição de sucesso, se enfim, o formato, né, que os trabalhos estão hoje na sociedade capitalista, eu não sei o que é. Mas uma coisa é certa, a gente tem que discutir esse assunto porque alguma coisa tá desencontrada aqui, né? Então, enfim, muito disso também é porque eu tô olhando aqui que eu tinha colocado alguns pontos que eu queria trazer, mas muito disso também é porque fomos criados com a expectativa, né, de que você ter um diploma, de você ter um trabalho a vida inteira e tal, é isso que vai te trazer satisfação, é isso que vai, tipo, te deixar feliz. E é muito difícil quando a gente chega, às vezes, na vida adulta, em vários momentos, a gente percebe que não é o nosso trabalho que está nos trazendo felicidade, às vezes é muito pelo contrário, e aí conseguir sair desse ciclo, né, de trabalho, pagar conta e tal, às vezes é muito difícil, então a gente vai se permitindo ficar nessa situação por mais tempo. Mas assim, a primeira coisa, como eu falei lá no início do vídeo, a primeira coisa, e repeti em outros momentos, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é essa expectativa do que é sucesso, né? E muito porque a gente tá falando muito de uma expectativa do outro que foi projetada na gente, no caso, normalmente nossos pais e a sociedade em geral. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente tá falando desse assunto. E, bom, esse é um assunto que eu gosto bastante, inclusive essa semana eu vou trazer um vídeo sobre um livro que eu li que é Trabalhando com Propósito e também entra muito nessa discussão. Quando a gente às vezes procura um trabalho com propósito, né, não vai ser o trabalho que vai nos render maiores frutos financeiros, mas a gente talvez esteja mais feliz, enfim. Toda essa discussão, ela tá toda interligada e eu tenho tentado trazer mais aqui também, levar mais para Doritos, porque são coisas que eu penso
rotineiramente, são coisas que eu gosto de falar e eu acho que são coisas que as pessoas precisam escutar também. Porque esse é um assunto que não incomoda só a mim. Como eu disse, mais de 60% das pessoas na Europa mudariam o curso, né, que fizeram na graduação. E tem, sei lá, tem outras pesquisas que indicam também pessoas infelizes no trabalho, enfim, tem outros dados que mostram que, de fato, o mercado de trabalho não é tudo isso, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você, de repente, possa refletir aí do outro lado, né, com essas questões que eu trouxe. Se você quer deixar algum comentário pra gente conversar mais pra frente, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo e acha que alguém pode gostar também, compartilha. Não esquece de ativar o sininho, deixar o seu like. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.